Olá, amigos, amigas, querido povo de Deus, estamos vivenciando mais um podcast Conexão e Fé. Queremos louvar a Deus pela sua vida e agradecer a sua atenção, o seu carinho com o nosso podcast Conexão e Fé. Pedimos sempre o carinho de você levar essa proposta para outras pessoas, para se inscrever em nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil. É uma ferramenta valiosa de evangelização e esse espaço nós desejamos que as lideranças possam usufruir desse espaço como uma ferramenta eficaz para a evangelização. Lembrando que quem ajuda na evangelização tem mérito de evangelizador. Então convida mais pessoas para ingressar e assim tornar o nosso canal cada vez mais presente no coração de muitas pessoas. Hoje temos também a alegria de contar com uma bela liderança da nossa diocese, o Padre Rafael. Seja bem-vindo, Padre Rafael, que bom tê-lo aqui conosco e nesse podcast. Obrigado, Padre Ernesto, uma boa noite, obrigado pela acolhida, pelo convite. Quero saudar todos os irmãos, as irmãs que participam, que estão assistindo, acompanhando esse momento. Que seja um bate-papo agradável para todos nós. Amém. E para iniciar a nossa conversa, o pessoal em casa deve estar perguntando quem é o Padre Rafael, onde nasceu, como é a sua família. Quem é o Padre Rafael? Padre Rafael nasceu em São José do Rio Preto, mas como diz na cidade pequena, foi criado, não é? Foi criado na cidade de Macaubal. Antigamente pertencia à Diocese de São José do Rio Preto, depois com a divisão da Diocese de Votuporanga, hoje ela pertence a Votuporanga. Eu tenho 38 anos, vou fazer 38 anos esse ano. Tenho 12 anos de padre. 12 anos. Fui ordenado por Dom Paulo Mendes Peixoto, foi nosso bispo. Estou agora assumindo, né, a paróquia Santo Antônio de Lisboa, aqui na cidade de São José do Rio Preto, na nossa diocese, e trabalho na diocese na parte administrativa, né, tenho auxiliado ali o senhor bispo no economato, um serviço muito importante, muito bonito da diocese. Também estou trabalhando, assessorando a campanha da fraternidade da nossa diocese, já aí nos últimos anos, um serviço também muito bonito, muito importante. Dou aula no seminário maior de administração, sou formado em pedagogia, filosofia, teologia, tenho pós-graduação de gestão religiosa e paroquial, pós-graduação de espiritualidade. Esse é o Padre Rafael, São Paulino Roxo. Olha, que beleza, hein? Eu como corintiano, né? Então nós estamos aqui, vamos numa disputa boa, hein? Olha que formação zelosa, bem cuidada, a formação do Padre Rafael. E já o Padre Rafael deu o tema do nosso podcast, que é justamente nós conversarmos sobre a campanha da fraternidade desse ano 2023. E antes de nós entrarmos no tema, no lema da campanha, Padre Rafael, a sua vocação, como foi percebida, despertada? Nós temos vários jovens que nos acompanham e é sempre uma oportunidade da gente ajudar a lançar a semente vocacional. Como que foi o seu caminho vocacional? Como perceber o chamado? Oportuna pergunta, né? Vivemos no ano vocacional, que a igreja nos convida a sempre ressaltar as vocações, sempre precisamos de operários para messe, de pessoas que vão aí se comprometer com o reino de Deus. Como eu cresci em Macaubal, eu tive a sorte de ser acompanhado pelo Padre Márcio, que é uma pessoa muito boa, me ajudou muito, tenho muita gratidão. Ele foi uma referência de igreja, de sacerdote, de homem. Meu crescimento foi ao lado dele, né? Eu sempre fui uma pessoa que participei muito das celebrações. Se Macaubal tivesse 5 missas, 5 eu participava. Se tivesse 10, às 10 lá eu estava. Sempre fui muito participativo nessa questão. A comunidade pôde, de fato, acompanhar tanto o meu crescimento físico, né,
como também o meu ingresso no seminário, a minha vida no seminário, a minha ordenação diaconal, presbiteral. E agora, é claro, depois de padre, as mudanças, as nuances que a vida do ministério vai colocando. Mas a minha vocação aconteceu dentro da igreja, nesse despertar, neste gosto, nesse gostar pela igreja, gostar da Santa Missa, de se sentir bem, de se sentir acolhido. É claro que na época a gente não tem essa dimensão, a gente tem apenas um carinho, um gostar de participar. Hoje eu olho com tanta gratidão, acho que Deus foi tão bom na minha vida de colocar as pessoas certas, despertar o momento certo para poder abraçar essa vocação, que é uma vocação belíssima. Verdade. Como faz bem a gente encontrar pessoas fazendo o que gosta, fazendo o que sente ser chamado para exercer uma atividade. E o melhor testemunho numa vocação sacerdotal realmente é a realização, no sentido de fazer com amor, fazer com alegria. E o que você traz, Padre Rafael, é de fato algo que precisa ser muito bem acolhido no discernimento vocacional, que é o amor à comunidade, né? O amor à Eucaristia. A gente percebe que a força do Cristo vivo na Eucaristia foi assim um caminho que você fez, né? Também quando os jovens me procuram, mas quais os sinais de uma vocação? Se você ama estar na comunidade, né? Como você aí trouxe a questão da missa, né? Você participava todas as missas, né? Todas elas, todas. Não, nunca me importei, muito pelo contrário. Eu tive uma vida assim normal. Às vezes eu jogava bola a tarde inteira, já horário da missa, corria para casa, tomava banho, 7 horas estava na igreja para poder participar da missa. Eu fui muita missa. Meus domingos, meus sábados, participei com os vicentinos, fiz muita cesta básica, participei com o apostolado da oração, com o grupo de jovens, tudo isso porque eu estava na comunidade. Realmente a comunidade ela é essencial. Depois, na minha época de seminário também, eu sempre fiz muita questão de estar na minha casa. Não só na minha família, mas na minha paróquia. Eu acho que é um lugar muito precioso ali, que as pessoas que te conhecem, que te incentivam, que reza por você, são pessoas que apostam em você, que se dedicam por você. Acho que a comunidade de origem da gente tem um espaço muito especial na vocação. É verdade. E a gente vai sentindo assim uma confiança tão grande, uma alegria de ver a alegria das pessoas confiando no caminho vocacional que fazemos, né? Que bom. Então temos aqui o Padre Rafael, é um sacerdote com toda essa formação, uma contribuição enorme na nossa igreja, na nossa diocese. E o Padre Rafael está agora, acabou de assumir, agora dia 10, né? A paróquia Santo Antônio, né? Como que é a sua expectativa? São José do Rio Preto é a primeira vez que trabalha? Primeira vez. Eu fui ordenado e a primeira paróquia que eu assumi foi Santo Antônio de Pádua, em Riolândia. Uma cidadezinha menor, hoje pertence à Diocese de Votuporanga. Depois eu fui transferido para Nossa Senhora Aparecida, em Nova Aliança. Eu fiquei por 7 anos. Ali também uma cidade menor, foi um período muito agradável, muito feliz. Depois eu fui transferido para a paróquia Senhor Bom Jesus, de Monte Aprazível, uma cidade maior, com seus 25 mil habitantes, né? Mas havia divisão com a outra paróquia, Nossa Senhora de Fátima. E agora vindo a São José do Rio Preto, com o coração cheio de expectativas, sonhos, vontades, com o desejo de que tudo dê certo. E seja bem-vindo, né? A nossa querida cidade que você já conhece, nasceu aqui, né? E foi criado em Macaubal, né? E a paróquia Santo Antônio de Lisboa, né? Isso. Aqui próxima à Represa, a nossa região pastoral Nossa Senhora do Carmo. Então vamos encontrar por várias vezes o Padre Rafael e nas formações e também nos encontros da nossa região. Que bom, Padre Rafael. E você tem a responsabilidade de ajudar a animar a campanha da fraternidade, né? Fale um pouco do tema da campanha da fraternidade, desse ano Fraternidade e Fome, né? Uma realidade
em que Jesus sempre procurou envolver os seus discípulos. A escola de Jesus sempre foi voltada para a dimensão de promover a vida, que passa por cuidar do estômago. Tantos milagres que Jesus fez, me lembra aquela a filha de Jairo, que deu alguma coisa de comer para ela, E a nossa missão, dai-lhe vós mesmos de comer na multiplicação dos pães. Então, sobre esse tema, fraternidade e fome, o que a igreja está esperando de nós católicos? Padre Ernesto, o tema ele é desafiador. Ele é sempre colocado no tempo quaresmal. O tempo quaresmal é uma oportunidade de conversão, é um tempo forte da igreja, que nos ajuda a preparar o nosso coração para a festa maior, que é a Páscoa, que é o centro da vida litúrgica e da nossa fé. E o tempo quaresmal ele tem 3 pilares: a oração, a penitência e a caridade. Quando a gente fala de fome, a gente está falando de empatia, a gente está falando de identificar o Cristo que há no outro, a gente está falando de se colocar no lugar do outro, de ver o sofrimento do outro. Talvez essa realidade não é do Senhor, não é a minha, não é a dele, não é a dela, mas é de muitas pessoas. Ou que não estão em fome grave, extrema, mas estão em insegurança alimentar. Por isso que o tema deste ano de 2023 é muito oportuno. É um convite que a igreja nos faz para olhar a nossa caridade, a nossa capacidade de sentir a dor do outro, de ver a necessidade do outro, a nossa capacidade de seguir Jesus. Jesus ele nunca foi indiferente com as pessoas. Pelo contrário, a preferência de Jesus sempre foi os marginalizados, os esquecidos, aqueles que estavam distante da sociedade. Nosso Senhor sempre fez essa opção. Ali ele curou, ali ele amou, ali ele restituiu vida, sonhos, ali ele deu dignidade. Verdade. E é o convite que a campanha da fraternidade nos faz, de olhar uma realidade que se torna um flagelo no meio de nós, uma realidade muito triste, muito dura, e de nos convidar a amar ainda mais aqueles que sofrem. Interessante que nessa sua fala me fez lembrar Mateus 25, porque nós sabemos o que Deus vai nos perguntar no dia de encontrarmos face a face. Eu estava com fome e me desse comer, eu estava nu, me vestisse, eu era estrangeiro, me acolheste. Hoje Jesus estenderia com certeza, eu estava na dependência química e você me acolheu, criou uma pastoral, tem a pastoral da sobriedade. Eu estava na rua e você me levou alimento. Então, nós sabemos o que Deus vai nos perguntar, então dá para a gente se preparar, E é um mandato de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, O que nós, católicos, precisamos fazer assim para viver bem a campanha da fraternidade, diante desse tema desafiador, como você lembrou, e ao mesmo tempo ser essa presença viva de nosso Senhor. Então, nós temos o tema Fraternidade e Fome, o lema dai-lhes aos mesmos de comer. No texto base, na última parte, no agir, ele é pautado por 3 caminhos. O primeiro, o caminho pessoal. Acho que a campanha da fraternidade nos ajuda a olhar a nossa realidade. Às vezes a gente tem o mau costume de ouvir uma homilia do padre, ou de ouvir um comentário bíblico e dizer, isso serve para o outro, isso é para fulano, isso seria para tal pessoa. Não, sempre é para nós. A palavra de Deus é para nós. Todos os dias Deus fala para nós. Fala para o meu, para o seu coração, para a minha conversão, para a sua conversão. Então o agir, ele parte de nós. Talvez você olhe a sua realidade, glorifique a Deus por nunca ter passado fome, necessidade, mas você pode estar se policiando, educando os seus filhos ao desperdício. Não é? Quantas vezes nós nos desperdiçamos o alimento na nossa casa, jogamos fora, ou descartamos, ou deixamos às vezes até estragar. Não temos esse cuidado, não temos esse carinho.
Então, esse olhar primeiro, até o recurso da água, que é tão batido, né? A gente sabe que a fome ela está ligada com a falta de água no norte, no nordeste, tantas cidades que não têm o recurso da água potável, não pode ter uma plantação, não pode ter uma cultura agrícola familiar, né, ali para o básico, porque não tem de onde tirar essa situação. Então, nós olhamos a nossa realidade no primeiro momento, olhamos a nossa casa, olhamos a nossa vida, nos pautamos ali de uma maneira muito sóbria para evitar o desperdício, a cultura do descarte, mas também olhamos o nosso coração para ver se o nosso coração é caridoso. A caridade não pode ser teórica, a caridade é prática. O amor não pode estar na teoria, o amor tem que estar nas ações. Entre você falar eu te amo e você demonstrar o eu te amo, há um abismo. É muito fácil falar, né? É muito fácil a gente dizer que ama a pessoa, que vive a fé, que segue Jesus. O compromisso da campanha da fraternidade é participar ativamente e fazer diferença na vida das pessoas, concretizando o amor. Olha, que frase para a gente guardar. Concretizando o amor. E o amor que se traduz em experiência, em gestos, né? Então eu penso, Padre Rafael, que as pessoas podem se questionar o que eu posso fazer, né? Então, de concreto, olhar as pastorais sociais, por exemplo, a pastoral da sobriedade, onde que ela se depara com a fome. As pessoas que vivem na dependência, elas dilapidam tudo de casa, tem experiência na própria família, né? Que vende as coisas de casa, e às vezes até nós de caminhada falamos, mas como que vai ajudar uma família dessa que tem em casa um dependente químico? Mas a família num todo, ela sofre demais, né? Então, são gestos concretos, organizar, olhar as comunidades e ver o que elas têm de caminhos concretos, de pastorais que buscam a eliminar assim, talvez essa indiferença, né? Fazer algo. O que nós vamos fazer não é, de repente não vai fazer tanta diferença assim, num olhar calculista, né? Humanamente, mas a Santa Teresa de Calcutá dizia, diante de um repórter que perguntou, o que a senhora faz é enxugar gelo, né? Ela disse, o que eu faço é verdade. É uma gotinha de água no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor, né? Uhum. Então, o que você também vê tem essa visão, que a maneira é organizar as pastorais sociais, pastoral da sobriedade, pastoral dos imigrantes, pastoral do povo em situação de rua, a distribuição de alimentos, acolher as alimentos, tem muitos caminhos, né? Muitos caminhos. Acho que a beleza deste ano é a gente ter essa sensação e essa certeza de que não é uma campanha distante, porque nós já praticamos. Acho que todas as comunidades, paróquias, talvez um trabalho menor, um trabalho maior, mas todas realizam essa atividade, desde a arrecadação de alimentos e até outras situações. A campanha deste ano, ela realmente visa ressaltar as pastorais sociais, que vão ativamente trabalhar nas diversas realidades que ajudam a restaurar a dignidade da pessoa. Eu creio que é um tempo muito oportuno para a gente ressaltar, por exemplo, o trabalho dos vicentinos. É verdade. Trabalho discreto, que passa, às vezes, desapercebido na nossa comunidade, mas que há anos faz esse trabalho de acompanhar famílias, assistência com as famílias. Creio que a grande maioria das nossas comunidades tem o trabalho dos vicentinos. É uma oportunidade belíssima que a gente tem de ressaltar o trabalho da pastoral da criança, que trabalha com a realidade infantil. Há anos o trabalho da pastoral da criança trabalha nas nossas comunidades, cuidando das gestantes, das crianças, favorecendo uma alimentação saudável, né? Outros trabalhos em comum acordo com pastoral da saúde. Pastoral da saúde. As mães que fazem os bordados para gestantes, que também Oficina de Santa Rita. As oficinas de Santa Rita. Esse trabalho que é feito com o pessoal em situação de rua, que é uma realidade de São José do Rio Preto e de muitas das nossas cidades, que é importantíssimo.
É importantíssimo. É atual ao extremo. A gente percebe, a gente vê o aumento do número dessas pessoas e como que elas vão decaindo, né? A decadência vai chegando, vai tomando posse deles, envolvidos aí na questão da dependência química e de outras situações. Então, o destaque, o enfoque assim da parte eclesial, ela é muito bonita na campanha da fraternidade desse ano, porque ao mesmo tempo nós temos, e eu acho que a campanha colabora, nos dando luzes para melhorar o que temos, ou remodelar o que temos, ou fortalecer o que temos, para dar continuidade. Porque a fome, ela não é uma realidade deste ano, nem do ano passado, nem da década passada. Ela é uma realidade há muito tempo. Ela está aí presente. Sim. É a terceira vez, Padre Ernesto, que a CNBB propõe o tema da fome. No ano de 1975, foi o primeiro ano, 1985, o segundo ano, e agora em 2023. Quer dizer, é um caminho que a gente tem muito a fazer. Tem muito a trabalhar, e graças a Deus o nosso entendimento em questão pastoral tem sido ampliado, né? Novas pastorais vêm surgindo, de acordo com as necessidades, as pastorais sociais. Muitas delas são recentes, e tudo isso vem para colaborar nesse tempo novo, vem para somar na evangelização. Ótimo. Então, olha na sua comunidade, onde você pode engajar para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas. O Padre Rafael lembrou de algumas pastorais. É verdade que não tem como, é difícil numa comunidade ter todas as pastorais sociais, mas escolhe uma, né, como um caminho. Tem os vicentinos, trabalhar na arrecadação de alimentos, visitar, tudo isso é viver essa experiência que a campanha da fraternidade ela deseja despertar, trazer novamente o tema, né? E falando em campanha da fraternidade, quando que começou, já quantos anos? Por que você poderia falar para nós assim desse dado histórico? A gente tem essa caminhada muito por causa de Dom Helder Câmara, né? Foi um grande nome da igreja. Também na formação da CNBB, muito em paralelo, ali o crescimento e o surgimento das duas. A campanha sempre traz um tema atual, um tema oportuno. Esse ano, se eu não me falha a memória, é de número 62, essa é a edição da campanha, e ela vem com essa realidade da fome. Não é só a questão da fome, é a questão da insegurança alimentar, que a gente vive numa realidade de a pessoa às vezes ter o café da manhã, mas não tem o almoço, ou a pessoa não tem o café da manhã, não tem o almoço, tem a janta, ou a pessoa tem só o almoço, não tem a janta. Às vezes as pessoas questionam muito, mas não tem fome na minha cidade. Não tem fome. Talvez a cidade, uma cidade menorzinha, né? Talvez não tenha a fome extrema, mas talvez tenha dificuldade da pessoa, às vezes, comer o arroz só e não ter o feijão. Ou, às vezes, comer só o arroz, não ter um legume, não ter uma fruta. Tudo isso a gente sabe que faz parte da alimentação. Faz parte da nossa... necessária do nosso corpo, das vitaminas, proteínas, faz parte de nós. Então a campanha nos ajuda também nesse entendimento, nessa parte. Às vezes a campanha ela está mais próxima, como esse ano passado da educação foi belíssimo. Às vezes a campanha é um pouquinho mais distante, mais difícil de aplicação, mas também não tão complicada. Às vezes ela parte para o ecumenismo, que é a ajuda de todas as igrejas, né? Aqueles que professam o nome de Jesus. Então nós temos assim, diversas nuances que a campanha tenta atender diante da realidade do nosso Brasil. Perfeito. E já teve pessoas que me perguntaram assim, Padre Ernesto, como que é feito o critério da escolha dos temas? Nós, leigos, podemos participar com a sugestão, desde a questão do lema, da questão da imagem. Existe... Como que é feito essa organização? Para o próximo ano já tem tema e lema. Olha. Já está pronto. Porque o trabalho ele precisa ser feito em várias mãos. Se você pegar um texto básico da campanha este ano, você vê que passou por diversas pessoas.
tanto da aprovação dos bispos, mas também de pessoas que dominam o assunto, que podem colaborar com o assunto, que pode acrescentar com o assunto. E ficaria muito difícil de fazer com um curto período de tempo uma campanha a nível nacional, lançar para todo o Brasil receber o material, preparar o material em cima das suas diversas realidades. Então, agora, neste final de ano de 2023, nós já temos ali no Sul 1, que é o nosso regional, o encontro de avaliação da campanha, ver o positivo e o negativo, e, ao mesmo tempo, já é apresentado para nós o tema e o lema do ano que vem, já o texto base, já o cartaz, e claro que aceita sugestões. A gente tem o secretário, o padre Patrick Samuel, que é o secretário executivo nacional das campanhas da CNBB. Você pode entrar no e-mail, dar sua sugestão, sua colaboração. Tudo isso vem acrescentar também nesse olhar, não é? Muitas realidades. Creio que devem ser discussões que vão horas e horas até apurar um tema e um lema para poder trazer para o Brasil todo. Ótimo. E a campanha da fraternidade, como a igreja é muito bem organizada, planejada. Às vezes nós que estamos um pouco de fora não fazemos a ideia de quantas reuniões que são discutidas, trabalhadas o tema, buscado pessoas da área, para realmente propor algo assim bem fundamentado, né? E a igreja tem essa organização, a igreja é muito bem organizada. Nunca é um pensamento do padre. Quando começa as nossas formações nas regiões, nós não vamos falar o nosso pensamento, nós vamos falar o que foi pensado, trabalhado, discutido, foi estudado, é comprovado por dados. Então nós temos todo um aparato científico, né, por trás de pessoas ali que se debruçaram no tema e trabalharam com muito carinho por ele. Isso. E nós temos agora na campanha da fraternidade, na quaresma, como você trouxe, e existe uma coleta que é feita, e dessa coleta, como que ela é distribuída? Depois uma parte fica na diocese, esse ano, cada ano tem uma destinação? A coleta, ela é a coleta da Solidariedade Nacional. Esse ano ela vai acontecer no Domingo de Ramos, como todos os anos acontece. Se eu não me falha a memória, dia 2 de abril. Né? Nós aí vamos vivendo aí já na Semana Santa, esse período. E a coleta, aquilo que é arrecadado, partilhado, 60% vai para a CNBB. A CNBB vai trabalhar os projetos a nível nacional. 40% vem para a Diocese de São José do Rio Preto. Este ano de 2022, com o tema da educação. A Diocese fez um projeto, enviou para as paróquias. As paróquias que tiveram interesse em receber a partilha responderam apresentando os projetos. Então, nós podemos dizer com muita alegria, né, uma alegria mesmo, até faremos a prestação de contas a nível diocesano, mas nós destinamos aí um valor para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Monte Aprazível, para o Padre Aparecido, que tem um projeto educacional, de música na paróquia. Ele não cobra nada e ali é gratuito a participação, o instrumento. Então, é um projeto muito bonito, muito significativo. Ele recebeu um pouquinho desse dinheiro que ficou. Também, outro projeto que recebeu a partilha foi a Caritas Diocesana. A Caritas, a gente sabe que trabalha com educação. Temos o conhecimento de todo o trabalho que a Caritas realiza, de suma importância na nossa diocese. E também a paróquia de Mirassolândia, do Padre Nilson, que também recebeu um valor. Um bairro bem humilde, né? Recebeu um valor significativo para poder trabalhar também e favorecer a parte educacional. Esse dinheiro não o sentido não é reserva, não é guardar, não é acumular de forma alguma, o sentido é partilhar. Então, aquilo que a gente arrecadou, nós partilhamos com as realidades que pediram, que manifestaram o desejo, que apresentaram o projeto. O projeto tem que estar em sintonia com o tema e o lema da campanha da fraternidade. Aí a gente pode favorecer um pouquinho
às diversas realidades da diocese. E eu costumo lembrar, Padre Rafael, para incentivar a coleta da campanha da fraternidade, que ela inclusive pode ser fruto de jejum, compreendendo que o jejum ele é um esvaziamento de algo nosso para Deus se manifestar. Eu gosto muito daquela explicação que Jesus dá para os fariseus que estão intrigados porque os discípulos de Jesus não fazem jejum. Aí Jesus diz, pode os convidados fazer o jejum enquanto o noivo está presente? Eu acho uma explicação formidável. Porque Jesus diz, quando o noivo for tirado, aí farão jejum. Então o jejum é uma ausência para se Deus se tornar presença, né? Então compreendo que é uma ausência de algo nosso para Deus se tornar presença no que nós esvaziamos. Um exemplo, se eu jejuo uma refeição, então eu faço a ausência de um direito meu de me alimentar, mas Deus se faz presença naquele valor da refeição que pode ir para a coleta. Se a refeição for lá R$10, R$15, então esses R$15, Deus vai se servir através do encaminhamento da campanha da fraternidade. Então, ou seja, eu estou esvaziando de algo meu para Deus se manifestar, né? Então, casa muito bem as práticas de piedade, oração, esmola e jejum, porque ajudará muito, se bem vivido, vai ajudar muito na campanha da fraternidade. Perfeito, Padre Ernesto. A caridade, às vezes nós não temos noção do benefício que a caridade realiza, de quantas pessoas a caridade atende, quantas pessoas que estão ali desprovidas e são agraciadas pela sua caridade, pela minha caridade, pela partilha de todos nós. Essa mentalidade, ela é muito bonita. É muito bonito quando a gente vê nas nossas comunidades as pessoas falando, não, esse ano eu vou deixar de tal coisa para poder ajudar tal coisa. Eu vou fazer esse gesto, eu vou me penitenciar mesmo, né? Vou ver esse espírito quaresmal, tendo em vista a caridade. Fazer por fazer não tem sentido. A beleza é a caridade, é a partilha. É você realmente sacrificar, lutar contra as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades, para poder ajudar o irmão. Sim, muito bonito. É maravilhoso o sentido do jejum quando vai nessa direção. E a data da coleta da campanha da fraternidade é o Domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos. Tradicionalmente, no Domingo de Ramos, é um domingo forte, de boa participação, né? Ela vem aí colaborar no momento muito oportuno, que são os dias da Semana Santa, já que é a nossa semana maior, especial. Então, também ter esse gesto de carinho. Num todo, assim, a diocese participa muito bem da coleta. A diocese ela tem essa mentalidade, temos essa presença, temos essa partilha. Quando é feita assim, a prestação de contas, né, a gente vê que muitas paróquias se esforçam, paróquias que às vezes têm uma entrada X de final de semana, é dobrado, ou até às vezes muito mais do que o valor que costuma ser arrecadado, porque é fruto da pessoa realmente, do seu esforço. Do esforço, do jejum. Então, olha, uma dica importante para todos nós, já organizar o jejum e a economia desse jejum, transformar em doação para a coleta da campanha da fraternidade. Então, Domingo de Ramos, o final de semana, é o domingo onde nós teremos essa oportunidade. E a abertura da campanha, Padre Rafael, como está sendo preparado? O povo vai poder participar? Haverá uma missa? Ótimo, nós concluímos as formações nas foranias, foi um excelente momento, né, de participação, retomamos aí depois da pandemia, como muitas coisas têm retomado com a graça de Deus, e agora, na quarta-feira de cinzas, às 9h, na Catedral de São José do Rio Preto, será a primeira missa de abertura diocesana da campanha da fraternidade, realizada pelo nosso bispo, Dom Antônio Emídio Vilar. Será a primeira vez celebrada por ele. E aí nós damos abertura à campanha da fraternidade e também ao tempo quaresmal, contando com a participação de toda a Diocese de São José do Rio Preto, os batizados, religiosos, religiosas, os nossos padres, seminaristas, todos juntos fazendo esse momento de unidade. Perfeito. As formações, você esteve presente em todas as regiões da nossa diocese.
Qual, assim, perguntas que foram mais presentes, que você sentiu que é algo que nós precisamos avançar mais na fala? Teve alguma percepção? Assim? Às vezes, assim, muita aceitação, uma beleza grande de partilha, de realidades que já concretizam o trabalho da caridade, da empatia, né? Todas as paróquias elas têm esse trabalho, como nós já dissemos. Um ou outro, às vezes, confundindo um pouquinho a questão do tema, do lema, achando não tão oportuno. É apresentado com gráficos, né? A gente vai ver que a fome ela tem cor, a fome ela tem sexo, ela é mais pesada para uma categoria de pessoa, ela tem região no nosso país. Às vezes a pessoa ela olha só a sua realidade, olha só a sua vida e acha que não é o que de fato o documento apresenta, né? A gente tem muita dificuldade de ver o todo, de ver toda essa realidade, de ver um país muito cultural, muito múltiplo, com diversas nuances, situações. Então a gente sabe que tem pessoas que passam por dificuldades, que morrem de fome, tem pessoas que passam de fato a insegurança alimentar. Então a gente teve esse misto, né? Tanto da aceitação, os corações mais fáceis, mais bondosos, abertos, como também às vezes um ou outro mais inseguro, mais fechadinho. Tudo que a gente fala, Padre Ernesto, não é com o objetivo de ofender nem de magoar, a gente parte de Jesus. Sim. Não há nada de novo. A atitude de Jesus é bíblico. É bíblico. E Jesus sempre teve uma preocupação primeira com a fome e a compaixão de Jesus. Pegar a multiplicação dos pães, né? Ele vê que o povo está há 3 dias, ele percebe sem comer. E o que se faz lá no deserto? Os discípulos até questionam, mas como nós vamos dar pão para todo esse povo? E Jesus diz, o que aqui temos? O que temos vamos repartir. E todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram ainda as sobras, né? Então o que nós precisamos é de fato conservar essa consciência do repartir, né? Do repartir. E me faz lembrar também essa sua fala que hoje é um olhar que nós precisamos ter com as pessoas idosas. Tem idosos também passando muita dificuldade de alimento por algumas realidades. A questão dos remédios, né, que nem sempre conseguem todos os remédios. E então isso traz um peso forte para o idoso. E também ainda tem aquela questão dos empréstimos, né? Que às vezes se faz, ou a própria pessoa, ou alguém da família, e depois a aposentadoria dele fica muito restrita, né? Então que a gente possa também ter esse olhar de fome para a questão do idoso, né? Sem dúvida, é uma realidade muito atual, tanto na questão da medicação como no financeiro. E a gente sabe também que a disposição da vida da pessoa já não é mais a mesma, já não tem capacidade de trabalhar, nem de ter um trabalho alternativo como complemento de renda. Às vezes a pessoa está sozinha, está em estado de solidão, não tem familiares que ajudam ou realmente não conta com mais ninguém. Tudo isso faz parte desse contexto, dessa realidade da campanha da fraternidade. Nós sabemos perfeitamente que os nossos idosos são presentes nas nossas missas, não é? Nas nossas celebrações. Talvez um olhar carinhoso para eles, para a realidade de cada um, de conhecê-los, de percebê-los. Talvez eu poderia trazer essas luzes, esses caminhos agora a partir dessa campanha da fraternidade. Nós participamos e aqui ajudamos quando teve aquela questão na Bahia, das enchentes, de muita necessidade, né? E inclusive quem liderou, nós fomos parceiro, foi uma empresa lá de Mirassol, né? Transportadora. E olha que foram tantos alimentos, na medida que você fala, o povo é muito solidário, a questão é eles enxergar uma seriedade e enxergar de fato uma organização, né? Então foram arrecadados naquele primeiro momento uma carreta de alimentos que foram encaminhados para lá. Foram 2 carretas, mas com outros utensílios, né? Então, de repente, também acho que pensar em alguma alternativa para as pessoas
encaminhar alimentos, além das comunidades, mas aqueles que desejarem também encaminhar uma doação, tem algo que está pensando nesse sentido, ou até de, não sei, de um lugar para entregar, ou vai ser mesmo através das paróquias? Por enquanto, as paróquias são os nossos pontos de apoio principal, até porque são muitas diferenças de umas para outras, né? Então, cada qual vai ver as suas necessidades mais urgentes e ali com o seu grupo, com o seu coletivo, ali poder traçar os seus caminhos. Ótimo. E a campanha da fraternidade, nós tratamos ela na quaresma, mas é uma campanha que é para despertar o ano, já logo colocado no começo do ano, para isso ficar no nosso coração. Então, essa dimensão da partilha é parte da Eucaristia, né? Porque nós reconhecemos o Cristo na Eucaristia e somos chamados pela Eucaristia a reconhecer o Cristo na caristia da necessidade das pessoas, né? Então, o caminho do céu, o Padre Joãozinho fala muito isso, o caminho do céu é partilhar, é abrir, e o caminho para perder o céu é se fechar, né? Então, abrir a mente, o coração, os olhos, e abrir também o bolso, né, para as doações, né? A gente tem na parte do texto base, o iluminar, ele é todo pautado pela Sagrada Escritura, desde lá quando Deus fez aliança com Abraão, quando Deus preparou o maná para o povo no deserto, a viúva que fez o alimento, né? Toda essa caminhada até chegar na Eucaristia, que Jesus é o alimento do nosso corpo, da nossa alma, que nos fortifica tanto, que é tão necessário para todos nós. E a Eucaristia nos leva a partilhar. A Eucaristia sem partilha, ela perde a sua dimensão, perde a sua beleza. A gente olha ali para a carta aos Coríntios, São Paulo falando muito sobre isso, sobre a necessidade de partilhar com todos, principalmente com os mais empobrecidos, os mais necessitados. A dimensão prática da igreja de Atos dos Apóstolos, a dimensão nascente da igreja após a ressurreição, onde eles colocavam tudo em comum. Tudo em comum, Atos 2. Uma beleza, né, gigantesca que a gente tem que sempre resgatar e trazer presente no nosso coração. E depois a história da igreja nos leva a ver que essa partilha sempre aconteceu e ainda acontece. Quantas coisas bonitas não temos e ainda vamos ter, com a graça de Deus, fruto da generosidade dos nossos paroquianos, dos nossos irmãos e irmãs, que realmente tem esse carinho, tem esse bom coração, tem esse gesto fraterno, colaboram com muito amor, tanto para Jesus como para os próximos. E olha, e a soma do que as comunidades paroquiais fazem em favor da caridade é muito bonito. O ano passado, quando eu estava ajudando a Ação Social Transformadora, foi feito um levantamento de quantas cestas de alimentos básicas eram entregues. Só pela vida paroquial, ela ultrapassa 1.000 cestas mês, né? Então, essa partilha vem das comunidades, né? E agora se fazendo um trabalho até para ter um controle, um acesso para que todas as paróquias saibam como que está sendo distribuída, né, algo que está sendo aí trabalhado. Então, para ver essa riqueza da vida de comunidade que gera oportunidades, que gera partilha, e sempre lembrando, o caminho para o céu é um caminho de abrir as mãos. Então, que esse tema da campanha da fraternidade, ele seja realmente uma direção de espiritualidade. E tem tudo a ver com a quaresma, né? Porque a quaresma nós enxergamos o sofrimento, celebramos o sofrimento de Nosso Senhor, e ao celebrarmos o sofrimento de Nosso Senhor, nós somos chamados a abrir os olhos para enxergar também a realidade onde Cristo está sofrendo, né? Perfeito. Eu acho que a campanha foi muito feliz com o tema e com o lema. Né? Acho que nesses últimos anos é uma das mais oportunas, como a do ano passado também foi, no contexto da pandemia. E a gente tem tudo para realizar uma campanha muito bonita e seguir Jesus ainda mais, principalmente um Jesus empobrecido, um Jesus miserável, um Jesus esquecido.
A gente tem hoje a tendência de tornar essas pessoas invisíveis, né? De não querer ver o sofrimento, não querer ver a dor do outro. É um resgate para a nossa humanidade, é um resgate para a nossa fé, é um resgate da empatia, um resgate da caridade, é um resgate de Jesus, da maneira com que Jesus viveu, que possamos praticá-la no nosso dia a dia e realizar com muito carinho essas ações que vão favorecer uns aos outros. Perfeito. Então, vamos cuidar muito bem nossas comunidades, viver o espírito quaresmal, através da campanha da fraternidade, cuidando bem dessa dimensão da fome, a fome que vai se expressando em várias realidades, a fome do alimento. E se cada um partilhar um pouco mais, nós vamos fazer mais diferença na sociedade. Uma das realidades é a gente ter mais uma visão da realidade da comunidade, porque há aquelas pessoas que vão sofrendo, e elas guardam para elas, a gente nem faz ideia. Tem até um vídeo que eu vi esses dias, que numa construtora, vários funcionários, pedreiros, serventes, e tinha um dos funcionários que ele sempre ia almoçar longe, com a sua marmita, né, que trazia de casa, e ele comia, mas ele levava, e os amigos até zombavam um pouco dele, que era fechado, isolado, mas é que ele não levava nada, né? Então ele ficava escondido com medo de saber que ele não tinha comida, né? Depois, num certo tempo, quando descobriram, então eles fizeram toda uma partilha para ajudar. Então nós, pela fé, nós precisamos viver essa sensibilidade de ir para o meio das comunidades, visitar, para identificar essas pobrezas, né? Que passam pelo doente, hoje a questão do remédio. Então essa campanha da fraternidade, ela vem assim florescer essa chama da caridade, né? Jesus, ele nunca esteve longe das pessoas, esteve próximo, né? Ele sempre pôde perceber a realidade de cada um pela proximidade. Ele continua passando no meio de nós, agora através de nós, as nossas ações. O convite da campanha é de ser próximo mesmo, de estar atento às diversas realidades, a diversos corações, diversas vidas, problemas. A dor do outro deve ser a minha dor também. É claro que às vezes é difícil se colocar no lugar do outro, é uma responsabilidade se colocar no lugar do outro, mas é uma necessidade de fé. A gente tem como princípio uma comunidade. E uma comunidade, a gente vai entender que é uma família que se reúne, que vai ter a mesma refeição da palavra, a mesma refeição da Eucaristia. E como família, devemos nos cuidar, nos amar. Como família, devemos estar atentos ao sofrimento, às dores, às lutas, às alegrias, às tristezas. Como família, devemos viver cuidando e amando uns aos outros. Ótimo. Estamos chegando aí o tempo vai passando, já há 50 minutos que estamos conversando um tema assim tão gostoso e tão presente na alma de nós cristãos, de nós católicos. Este ano a campanha da fraternidade, ela não é ecumênica, mas ela tem tudo com o ecumenismo, né? Porque as religiões, ela não é ecumênica. Não é ecumênica. Esse ano. Mas a gente sabe que nas nossas realidades, se tiver que trabalhar com alguém que não é católico, trabalhamos, cuidamos. Isso, quantas pessoas não atendemos, né, de outras religiões, denominações. Então, dando dicas, né, para agora, com essas dicas do Padre Rafael, lembrando a estrutura pastoral. É muito importante lembrar que nossas comunidades fortalecer o que se tem e em busca de aliviar esse sofrimento da fome. Então, olha se na sua comunidade tem conferência vicentina, olha se tem um domingo da partilha. A campanha da fraternidade é para gerar essa prática que possa depois ficar como uma experiência permanente. Os vicentinos, domingo da caridade, pastoral da sobriedade, pastoral da saúde. Dia do pobre. Pedido do Papa Francisco. Isso, Dia Mundial dos Pobres, dia 13 de novembro. Né?
pastoral do povo em situação de rua, tanto na nossa cidade aí, um número muito elevado de pessoas em situação de rua, tantas outras pastorais, pastoral carcerária, pastoral do menor, pastoral dos imigrantes, todas essas pastorais e outros serviços, eles buscam essa realidade do necessitado, né? Padre Rafael, queremos agradecer muito a sua presença e abrir esse espaço na nossa agenda. Sua presença vai ajudar aí as pessoas a se organizar mais em torno desse tema e para as pessoas buscar outras informações, se algum canal, alguma coisa da campanha que elas podem acessar. Estamos à disposição como equipe diocesana. Também há muito material que a CNBB já disponibilizou. Você pode buscar ali para entender um pouquinho mais do cartaz, do hino. Você pode encontrar no YouTube diversas videoaulas que a CNBB disponibilizou e outros materiais que vão ajudar a criar caminhos, oportunidades, propostas a trabalhar esse ano de 2023. Ótimo, Padre Rafael. Queremos agradecer muito o seu carinho, dizer da sua importância para a igreja e para nós. Padre Rafael, alguém de uma inteligência, deu para observar e que enriquece muito a nossa igreja, a nossa diocese. Então pode deixar uma mensagem aí de Quaresma, de um bom caminho aí para a Páscoa. Primeiro eu quero agradecer ao Padre Ernesto pela disponibilidade aqui de acolhimento, pelo trabalho realizado, tão valorizado aqui na Diocese de São José do Rio Preto, tão importante, um incansável Padre Ernesto, está sempre ali motivado com as suas diversas frentes, colaborando aqui com a paróquia, motivando o pessoal. Parabéns, Padre. Eu admiro muito o senhor de coração. Eu espero que o senhor tenha sempre esse ânimo, esse empenho de realmente colaborar efetivamente com o povo de Deus e com a nossa diocese. Parabéns por esse espaço belíssimo, né? Atual, extremamente urgente de comunicação a nível diocesano, nacional, com tanto podcasts, há tão poucos entre nós, né? Parabéns mesmo pela iniciativa, pela estrutura, pelo trabalho, pelo investimento, né? Aqui não tem preço, a gente sabe que o retorno é para evangelizar e para levar as sementes do reino dos céus. Amém, Padre Rafael, e colocamos à disposição aí para o que for necessário para utilizar desse espaço. Agradeço. Aproveito para desejar para você, meu irmão, minha irmã, que esse período quaresmal você tenha um bom encontro com Cristo, um bom momento de conversão, que você tenha bons dias de oração, de penitência, mas que você tenha muita caridade no coração, muitas boas obras, obras de misericórdia, obras de amor, que essa quaresma, essa Semana Santa possa transformar a sua vida e a sua fé. Fraternidade e fome, dai-lhe vós mesmos de comer. Agradecemos a sua atenção, o seu carinho, a sua audiência e convidamos a todos a viver intensamente essa quaresma, esse tempo de conversão, tempo de oração, tempo de esmola, o tempo de jejum, para que possamos celebrar muito bem a Páscoa do Senhor, essa Páscoa transitória, um dia chegará a nossa Páscoa definitiva. Deixamos aqui o nosso abraço e os votos que todos possam celebrar bem a campanha da fraternidade nesse tempo litúrgico da Quaresma. Deus vos abençoe.